Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em cada coração nesta semana, né? O Espírito Santo inunda o coração de cada um de vocês, adolescentes, né? Crismando, catequizando, as suas famílias. Que o amor e a paz de Jesus seja assim transparente a cada um de vocês, a cada gesto de vocês, que o Espírito Santo seja a direção. E aí, como vocês passaram da semana passada? Estão bem? Estão todos bem, com saúde? Espero que sim, que esse encontro encontre vocês, né, com felicidade plena que vem de Deus. É só Deus que traz esta felicidade plena. É uma felicidade que vem do coração, que nasce no coração, que inunda a nossa vida. O encontro de hoje, o tema é Mandamentos, Caminho do Bem. Então nós vamos refletir hoje Êxodo, capítulo 34, do 1 ao 9. Então nessa passagem vai falar sobre a renovação da aliança, as tábuas da lei. E Yahvé disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e a escreve sobre a tábua as mesmas palavras que estavam na primeira tábua que quebraste. Fica preparado de manhã, de madrugada subirá à montanha do Sinai e lá esperarás no cimo da montanha. Ninguém subirá contigo, a não ser se verá ninguém em toda a montanha. Nem as ovelhas ou bois pastarão diante da montanha. Moisés lavrou as tábuas de pedras como as primeiras. Levantou-se de madrugada, subiu a montanha do Sinai, como Yahvé lhe havia ordenado, e levou às mãos as 2 tábuas de pedra. E Yahvé desceu em uma nuvem e ali esteve junto dele. A aparição de Deus. Ele invocou o nome de Yahvé, e Yahvé passou diante dele e lhe proclamou: Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e fidelidade, que guarda a sua graça a milhares, tolera a falta e a transgressão e o pecado, mas ninguém deixa impune, e castiga a fala dos pais dos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés caiu de joelho por terra e o adorou. Depois ele disse: Yahvé, se agora encontrei graças a teus olhos, continua mesmo que este povo seja de cerviz dura. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, e toma-nos por herança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para começarmos, vamos dar uma relembrada que nós já falamos, né, sobre o povo
de Israel, né? O povo de Deus que Moisés tirou lá do Egito, que eles estavam sendo escravos lá do faraó, do povo do Egito. Então o povo de Deus viveu aproximadamente 400 anos no Egito, vivendo com os pagãos, né? Aquelas pessoas que adoravam outros deuses, que era costume deles lá no Egito adorar o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Ra. Então eles tinham vários deuses que adoravam. E então o povo de Israel, né, o povo escolhido de Deus, ficaram lá 400 anos na escravidão, servindo ao faraó do Egito. E nesse tempo, enquanto Moisés, né, foi criado no meio deles, Moisés é aquela criança que foi deixada à beira do rio, que a mãe de Moisés, para não ser perseguido ali, aquela criança, ela deixou num cestinho na beira do rio. E a filha do faraó encontrou num cestinho e levou para o palácio lá do faraó. E ali ela criou como filho. E quem amamentou Moisés foi a própria mãe dele, que a irmã dele falou assim: essa criança está aqui, eu vou arrumar uma ama de leite para alimentar, né? E arrumou a própria mãe, que foi a mãe que amamentou Moisés, que é a ama de leite. Então Moisés foi criado ali dentro do palácio. E daí quando chegou, ele ficou jovem, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu ele tinha uma vida de rei ali, né? Como foi criado no palácio. Só que quando ele ficou jovem, ele desentendeu ali com uma pessoa ali, que até que ele estava fugindo para ir para casa dos pais dele, que ele encontrava à noite, né? Os pais de sangue. E aí acabou matando uma pessoa numa luta lá, acabou, porque Moisés aprendeu a lutar, e acabou matando uma pessoa lá, e aí ele ficou fugitivo. Foi nesse então que ele fugiu e foi para um outro lugar lá, que ele encontrou, né, Jetro, né, que era um pastoreiro. Ele era uma pessoa, ele tinha várias filhas, e as filhas deles que pastoreavam os rebanhos. E uma dessas vezes que chegava os estrangeiros, né, as pessoas que vinham dar água para os seus animais naquele poço, e as meninas que cuidavam ali, as filhas de Jetro. Foi nesse momento que Moisés, né, salvou as meninas lá de forasteiros que estavam invadindo ali o território. E aí que as meninas, né, levaram ele para a casa de Jetro, e ali ele foi acolhido na casa de Jetro, que ia ser o sogro. Depois ele casou com uma das filhas dele, e ele viveu um tempo ali com o seu sogro. Ali aprendeu a ser pastor de ovelhas, e até então que Deus pediu para Moisés retornar e salvar o povo dele do Egito. Mas aí quando ele recebeu aquela mensagem, né, ali no coração ali de Deus, ali, com a sarça ardente ali, queimou na frente dele, e queimou naquela árvore ali, que ele não via, queimou, mas a árvore continuava ali. Então Deus ali falou com Moisés para ele voltar para o Egito e libertar seu povo, e levar o povo, né, para a terra escolhida. E Moisés falou: mas como que eu vou fazer isso, né? Eu não... E para começar, Moisés, ele era uma pessoa gaga. Olha para vocês verem como que Deus usa das pessoas, né? Usa de nós. Não é porque a gente fala assim: eu tenho uma limitação, eu não vou conseguir falar em público, eu não tenho... Nossa, como que eu vou fazer isso se Deus confiou essa missão para mim, esse ministério? Como que eu vou dar conta? Moisés era gago. Mas aí, o que Deus falou?
você tem toda a sabedoria, né? Eu vou te instruir e você vai contar com a ajuda do seu irmão Araão. Então, foi nessa que Moisés retornou para o Egito. Araão foi a seu encontro, né, que era seu irmão, e retornou ao Egito. E daí, nessa que ele retornou no Egito, são aquelas passagens que nós temos, que nós já vimos, né, muitas vezes, que é as pragas do Egito, que Moisés ia lá, falava com o faraó, e o faraó falava que ia deixar o povo sair, só que depois o coração do faraó era endurecido, e ele falava que não ia deixar o povo de Deus sair daquele lugar. E aí vinha as pragas, né? Que vinha a chuva de pedra, vinha os gafanhotos, teve vários tipos de pragas, né? Que surgiu ali. E não atingia os filhos de Deus, atingia só o povo ali pagão. E nesse momento que Moisés, na última lá, que Moisés conseguiu, né, tirar o povo, que o povo morreu ali, abriu o Mar Vermelho, e a tropa do faraó toda foi atrás dele, e eles, né, morreram ali na água, ali Deus abriu o mar, e o povo de Deus atravessou o mar, e ali eles foram engolidos pelas águas. Nesse momento, né, Moisés consegue tirar esse povo, né, o povo de Deus, do Egito, da escravidão, e eles vão para o mar e atravessam o mar. E chegam até o deserto. E lá no deserto, aquele povo, né, que tipo assim, agora eu sou liberto, né, agora eu não tenho mais aquele trabalho de escravo e tudo. Mas assim, eles ficaram muito tempo, né, ali sendo escravos. Quando chega no deserto, eles começam ali a murmurar. E ele fala assim, era bom quando eu estava lá, porque lá eu tinha o que comer. Não tinha que comer nada com fartura. Eles eram míseros, não tinha, era tipo assim, era uma sopa, era uma coisa assim muito, eles não tinham aquela comida, né, nobre que a turma do palácio já tinha, que o faraó tinha. Mas aí quando eles chegam no deserto, eles ficam assim, eles não acreditam na providência de Deus. E ali eles começam a murmurar, e ali eles começam a perturbar Moisés, porque que você me tirou, você tirou esse povo para morrer no deserto. Aí que Moisés, né, fala com Deus, e Deus ali manda o maná, que é o pão, né, que todos os dias eles tinham pão. E aquela pessoa que ficou ali gananciosa, que queria pegar o pão e guardar o maná, guardar para outro dia, o negócio ficava podre, ficava azedo, estragado, porque Deus falou, todas as manhãs vai recolher somente o necessário para o dia. Não adianta estocar, se for estocar, ia estragar. E foi o que aconteceu, muitos não acreditavam, foram lá e guardaram, e o negócio e o maná e o pão ficou estragado. Aí ficaram reclamando ali de Moisés. Imagina Moisés com aquele povo todo ali com ele e aquele povo murmurando. Aí Deus, eles queriam carne, tudo, Deus fez chover chuva de cordonizes, né? E ali eles comeram tanto que muitos passaram até mal, porque que estava ali exagerado, que queriam comer tudo, mas Deus deu. Então Deus, ele tem as providências. E quando aí fala aqui que Deus pediu para Moisés de novo talhar as tábuas para subir lá na montanha e fazer os 10 mandamentos. Numa das primeiras vezes que Moisés vai à montanha e fica ali 40 dias ali fazendo, esperando de que Deus ali talhasse, né, a conversa de Deus com Moisés, o povo ficaram ali indignados lá embaixo, né, e ficaram fazendo festa, adorando os deuses, pegaram todo o ouro que eles tinham, né, que eles trouxeram lá do Egito,
e fundiram e fizeram um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro como se fosse um deus. Quando Moisés desce, que eles achavam assim que Moisés já tinha morrido lá, que não ia descer mais, não tinha descido mais. Quando Moisés desce com as tábuas da lei ali talhada, que Deus, né, talhou, que fez ali os 10 mandamentos, Moisés ficou tão triste com aquilo, com aquela defamação ali de Deus, que ele jogou as tábuas no chão e as tábuas se quebraram. Porque o povo ali estava no maior auê, numa festança, adorando um bezerro de ouro, que não era aquilo que Deus queria para aquele povo. Aí agora, em Êxodo, né, mais para frente, fala de Moisés que ele desceu a montanha, que ele foi lá na montanha e tudo, e talhou as pedras. Aí Deus pediu, traz as mesmas talhas, né? Talha a pedra do mesmo tamanho e traz aqui de novo. E aí Deus foi lá e nessa conversa com Moisés, e ele fala assim que ele é um Deus de ternura, de piedade. Ele é lento à cólera. Então Deus é misericordioso. E muitas vezes nós somos aquele povo do deserto. Nós vivemos muitas vezes no deserto, reclamando da nossa vida, murmurando. É um momento ali de estar ali agradecendo a Deus ali pelos dons que Deus nos dá, pela misericórdia dele que é infinita, e muitas vezes nós começamos a murmurar. Não é só os adolescentes, não são os adultos. Muitas vezes somos todos nós, em qualquer situação, qualquer coisinha que não dá certo, qualquer coisa assim que tinha que ser para agora. E nós começamos a murmurar, e esquecemos da misericórdia de Deus, esquecemos da providência de Deus. Deus nos dá o necessário, como deu para aquele povo ali o pão, o maná, o pão de cada dia. E aí Jesus, né, depois no Novo Testamento, Jesus vem e faz a oração do Pai Nosso, que é tão linda, é tão profunda, que ele fala do pão de cada dia, que não deixa nos faltar o pão de cada dia, não deixa nos faltar o necessário. E esse necessário, muitas vezes, a gente não tem essa percepção, essa sensibilidade de perceber que o que Deus está fazendo na nossa vida é grandioso. E nós, muitas vezes, não percebemos, e nós somos aquele povo, muitas vezes, ali, escravo pelo pecado, escravo pela ignorância, escravo pela falta de amor, escravo pela impaciência, escravo muitas vezes pela vontade assim de deixar Deus agir em nosso coração, de não deixar Deus agir em nosso coração. Então tudo isso nos torna escravo. Tem pessoas que é escrava do dinheiro. Para ela não importa nada, importa ter e ter mais. Então, aí nós devemos pensar, quem é meu Deus? Eu sou o Deus que eu professo a minha fé, que eu ali peço a intercessão, é um Deus misericordioso? É um Deus que olha as minhas necessidades? É esse Deus, né, que nós cremos, que nós somos batizados, que nós professamos nossa fé, é nesse Deus único e verdadeiro. E aqui na Bíblia que eu li para vocês, de Jerusalém, essa Bíblia é da de Jerusalém, mas tem Ave Maria, tem da Pastoral, tem várias. Então aqui fala Yahvé. Yahvé é o Deus.
É o nome de Deus em hebraico. Tem outras Bíblias que falam Javé. Então tem várias nomenclaturas para Deus, mas é o Deus, né? Eu sou, né? Tem muitas vezes que a gente fala que Deus foi falado quem sou ele fala eu sou. E nessa reflexão, né? Voltando para a nossa catequese, para o nosso dia a dia. Como eu estou seguindo os mandamentos de Deus? Como eu estou seguindo os critérios de Deus? Os seus mandamentos. Aí voltando, né, a nossa vida prática. Vamos dizer assim para vocês que estão agora, né, em fase de prova, em avaliação diagnóstica. Se você não estudar ali aquela matéria, se você não esforçar, se você não dá ali o tempo para estudo, ter aquele momento de estudo durante o dia, fazer suas atividades, como que vai ser quando chegar na prova? Será que você vai ter êxito nessa prova, né? A prova da escola? Será que você vai conseguir ali tirar um 10, um 8, um 9, um 7? A mesma coisa acontece com as coisas de Deus, com os mandamentos de Deus. Se eu não pratico, né? O mandamento da lei de Deus são 10. Se eu não pratico esses 10 mandamentos, será que quando eu chegar assim a uma altura da minha vida, será que eu vou estar assim em plenitude? Será que eu vou estar assim com meu coração leve? Com minha consciência tranquila que eu estou no caminho certo? Ou se eu não faço tudo ali que Deus está pedindo, tudo ali as tábuas da lei que ele entregou para Moisés, ele entregou lá naquele tempo para eles, mas nós temos até hoje, está escrito aqui na Bíblia, nós seguimos até hoje. Eu vou estar com a minha consciência tranquila? Ou vou estar igual aquele povo ali murmurando e não tendo um coração grato, um coração generoso, um coração que sinta leveza com espiritualidade? E esses 10 mandamentos da lei de Deus, né? Depois Jesus vem e coloca um único que resume todos, né? Que se eu faço aí, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, né? Como a nós mesmos, então nós estamos no caminho certo. Porque se amar a Deus sobre todas as coisas, então eu já estou fazendo ali os 10 mandamentos. E ao próximo, como eu mesmo, eu estou no caminho certo. Eu estou com esse coração grato. Eu não estou com esse coração ali fechado, pedrificado. Aquele coração que não entra nada. Aquele coração que tipo assim, não tem sensibilidade para o próximo. Que não tem aquela sensibilidade para a conexão com Deus. Mas se eu tenho um coração ali generoso, se eu observo as leis de Deus e se eu coloco em prática no meu dia a dia, eu estou com esse coração aberto. E aí para vocês em casa, né, vocês crismando, como é estar com esse coração aberto? Como é estar com esse coração em plenitude? A receber, né, a palavra de Deus, a esse encontro. É todas as vezes que eu falar assim, olha, eu tenho hoje o tema da catequese. O que será que a catequista vai passar hoje pra gente? E eu falo para vocês, o que eu estou falando aqui não é coisa que eu estou falando da minha cabeça, não. Não é coisa assim, eu vou contar uma historinha lá para eles e tudo bem.
nos encontros que eu vou fazer, tem muitas vezes, né, que eu programo de falar outras coisas, né? O tema ali acaba no final, Deus colocando o Espírito Santo, né? Porque a gente fala assim, todas as vezes que nós invocamos o Espírito Santo, e vocês percebem que todas as vezes que eu começo o encontro, eu faço a oração do Espírito Santo. Então ali, o Espírito Santo, eu vou sentindo ali para me falar com vocês. É o Espírito Santo ali que vai tocando em meu coração o que eu tenho que falar no dia de hoje, entendeu? Então não é uma coisa assim, a catequista Diane está falando da cabeça dela. Primeiramente a gente faz, né, a oração, a leitura ali da Bíblia. Então todos os nossos encontros tem uma passagem bíblica. E tudo que eu estou falando está aqui na palavra de Deus. Então que firmamos o nosso coração. E todas as vezes que tiver dúvida, pedindo, dúvida, será, Senhor, que eu estou no caminho certo? Será que eu estou tendo esse coração generoso? Ou estou tendo esse coração endurecido, né? Quando eu estiver com esse coração fechado, endurecido, peça a graça do Espírito Santo. Muitas vezes temos dificuldade de resolver certas situações na nossa vida, que é difícil. Todo mundo tem necessidades, todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa por tribulações na vida. Vocês, adolescentes, pode ser que ainda não passaram, mas os pais de vocês já passaram por coisas assim, doença, perda de alguém. Mas isso faz parte da nossa vida aqui terrena. Nós somos igual aquele povo lá no deserto, nós estamos a caminho à terra prometida. E essa terra prometida é o céu. É lá que nós vamos ter, né, a plenitude de Deus. Mas esse céu acontece aqui hoje, aqui na terra. Nós não podemos fazer da nossa vida um inferno. Nós temos que fazer todos os dias da nossa vida o céu, onde Deus habita, onde Jesus está, onde o Espírito Santo nos emana, o Espírito Santo nos ilumina, nos toma. Então o céu acontece hoje, aqui e agora, aqui na terra. Como Maria, né, experimentou esse céu aqui na terra, esta espiritualidade. Então devemos nos espelhar ao Espírito Santo, aos mandamentos de Deus, a Maria que nos intercede a cada dia. E se você tem essa dificuldade, ou você acha que você está em dúvida, peça a Jesus, peça a Deus, ao Espírito Santo, que Ele vai te dar a resposta. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma santa semana para vocês. Deus abençoe e até o próximo encontro. Um beijo. Tchau.